Vamos à mensagem da Palavra de Deus com o título Meditação Cristã. Capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, a partir do versículo 38 até o 42, nós lemos o seguinte: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Prezados ouvintes, Jesus disse para esta jovem: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Seria o caso de você que me ouve estar numa situação idêntica a esta pela qual Marta passava? Muitas pessoas recomendam a meditação para sarar ou para evitar esse problema, mas não a de conteúdo bíblico. É a meditação chamada esotérica, mundana ou oriental, de seitas e religiões ligadas a esse campo do ocultismo. E dentro das recomendações dessa prática de meditação transcendental, há uma recomendação para esvaziar a mente. E eu quero dizer a você, meu prezado ouvinte, se você quer se livrar de problemas de ansiedade, de perturbação, de falta de sossego, é perigoso deixar a mente vazia na expectativa de receber mensagem de espíritos que habitam no mundo, no espaço sideral. Isso nos diz a Bíblia Sagrada, porque no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 12, há uma admoestação do apóstolo Paulo no sentido de fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder, revestir-nos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja a expressão repetitiva, astutas, já indica sagacidade. E cilada o que é, senão isso mesmo? Do diabo. Então ele tem modos sutis de agir, imperceptíveis à maioria das pessoas que se afastam da Bíblia e não a têm como livro de orientação segura. E por que então devemos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo? Exatamente pelo motivo que tenho dito, de pessoas que se envolvem com a meditação transcendental, esotérica, oriental, esvaziam suas mentes, e aí diz o versículo 12 deste capítulo 6 de Efésios: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Isto é, a nossa luta, a nossa guerra não é contra o nosso semelhante físico, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade
nos lugares celestiais. Essas palavras, principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espiritual da maldade, fala de todo o exército demoníaco que seguiu o seu chefe Lúcifer quando eles se rebelaram contra Deus. Foram lançados por terra, hoje habitam no espaço sideral e até atmosférico, e é contra essas entidades malignas que nós precisamos ficar protegidos, e nada melhor do que a prática da meditação cristã, foi o que Jesus disse para Marta. Maria escolheu a boa parte. Qual a parte dela? Ela se assentou aos pés de Jesus e ali estava ouvindo os ensinos do Senhor Jesus Cristo, enquanto sua irmã estava na cozinha, num corre-corre, num lufa-lufa, no sentido de preparar refeição. Naturalmente tinha sutilidade, mas o momento não era para isso. Então a meditação bíblica enche a nossa mente, não esvazia, mas enche a nossa mente, depois o coração, com a palavra de Deus. Sempre tem sido uma parte importante da vida cristã, e este é o alvo da meditação cristã. Vou repetir: não esvaziar a mente, mas encher a mente com a palavra de Deus. E o cultivo constante de um relacionamento de amor e dependência do homem, limitado com o seu único Deus maravilhoso, Criador, onipresente, onipotente, onisciente. Todas estas palavras que estou citando para definir esse Deus está no Salmo 139, quando o salmista expõe os atributos incomunicáveis de Deus, dizendo: Senhor, tu me sondaste, me conheces, tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Não ainda havendo uma palavra na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Aí está esse Deus perene, constante, onipresente, onipotente, onisciente. E pensando nas suas palavras, nesse Deus, nós recebemos benefícios da meditação. Então a meditação bíblica é um ponto de encontro com Deus, e através dela podemos esperar revelações, crescimento espiritual, estímulo, coragem, discernimento, que nos ajudarão também a inserirmos a verdade em nós. Com a prática da meditação bíblica, a palavra será acolhida com entendimento e passará a habitar em nós. Agora, veja bem, meu prezado ouvinte, quando Josué assumiu o cargo de Moisés pela morte de Josué, aliás, pela morte de Moisés, Josué foi incentivado por Deus a dar continuidade ao comando que Moisés até então vinha exercendo. Que conselhos Deus deu para Josué para ele ser vitorioso? Escute só o que está escrito no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que recomendação de Deus para o seu servo! Não se aparte da tua boca o livro desta lei, para que possamos citar a Bíblia com propriedade em várias situações do nosso dia a dia. É preciso antes que meditemos nele, ou na Bíblia, nos dia e noite, para que então façamos prosperar o nosso caminho e tudo nos corra bem. Repetindo agora a experiência do próprio ser humano, nós lemos no Salmo 1, versículos 1 a 3, agora é o homem que fala o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo próprio. Suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é para a juventude, para os nossos adolescentes, mas infelizmente isso não está acontecendo hoje. É a TV, é a internet, são revistas pornográficas, banditismo é o que ocupa a mente dos nossos jovens, só em fazer o que é mal. E a Bíblia está dizendo então: deixa de lado o conselho dos ímpios, não te detenhas no caminho dos pecadores, nem te assentes na roda dos escarnecedores até madrugada, bebendo com companheiros, com colegas, perdendo o tempo e se embriagando ainda. Medita nas coisas de Deus. Ainda no Salmo 119, versículo 99, diz o escritor bíblico: tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. E nós temos um exemplo positivo disso na vida dos 4 homens jovens que vieram prisioneiros para o Império Babilônico, para a corte de Nabucodonosor, visto que Jerusalém havia caído na mão dos inimigos, e esses 4 jovens viviam dentro da vontade de Deus, até que surgiu um problema na hora da refeição. A comida que era oferecida a eles, igual para todos os demais, tinha problemas de alimentação, considerando que eram judeus, e tinham o cuidado de não comer comidas oferecidas aos ídolos pagãos daquela nação. E Daniel pediu ao eunuco que comandava a alimentação deles, para que não comessem daquelas comidas, mas que comessem uma comida separada, meio vegetariana. E 10 dias depois foram fazer a prova da condição física de todos que estavam ali e notaram que não apenas fisicamente, mas intelectualmente também, Daniel e seus amigos se sobressaíram no conhecimento sobre todos os demais. E Jesus deixou um recado para nós, uma instrução em Mateus 12:35. O que é que você ocupa, no que você ocupa a sua mente diariamente? O que passa por ela? Então ele disse o seguinte: o homem bom
tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas boas. O que significa isso? Se você pensa naquilo que é errado, naquilo que é impróprio, naquilo que o afasta de Deus, ao você falar, a sua boca vai revelar o conteúdo do seu coração. Agora, quando você tem coisas boas no seu coração, então o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, porque a sua mente e o seu coração está cheio de palavras boas que ele aprendeu na Bíblia Sagrada. Então, meu prezado ouvinte, você precisa educar-se para ouvir a Deus, para aprender a ouvir a voz de Deus, para conhecer as pegadas de Deus através da sua palavra e a presença do Espírito Santo que fala. E para isso é preciso ter sensibilidade espiritual e uma boa educação no discernimento. E para chegar a isso, precisamos diminuir o curso das nossas atividades, do nosso corre-corre, do nosso lufa-lufa, como estava exatamente Marta, ansiosa, perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas seriam necessárias, como disse Jesus. E seria bom você tomar conselho também do Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E comece a praticar a meditação na palavra de Deus. E essa meditação não pode ser feita por uma leitura corrida, rápida, apressada. Quando você acorda, 1 minuto para ler uma passagem bíblica, não tem tempo, acordou atrasado, está muito atrasado e corre. Não dá. Então a pessoa que tem que parar cada frase, ou até mesmo cada palavra, deixar a mente embeber-se do que Deus está dizendo. E aí é preciso tempo. Então, dedique-se à meditação cristã. E tenha um bom dia e a bênção de Deus sobre o seu viver. E aproveite melhor viver a vida assim perto de Deus. Amém.